João capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 15. E o título da mensagem, O Novo Nascimento. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia. João capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está do céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai Celestial, no nome de Jesus, suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes para compreendermos as verdades espirituais reveladas na Tua palavra. Repreenda toda a oposição espiritual e que o Senhor seja glorificado e o Teu povo edificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero falar de um assunto, um tema de vital importância. Um tema muito importante. Quero falar sobre a doutrina bíblica do novo nascimento, também conhecido na Bíblia Sagrada como a regeneração. O novo nascimento é base desta tão grande salvação pela qual somos salvos, pela qual somos resgatados, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma consideração antes de fazer a exposição bíblica propriamente dita. Vocês devem se lembrar do episódio em que Jesus conversa com um jovem rico. E por que é importante que nos lembremos desta passagem? O jovem chega e se dirige a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Por que me chamas de bom? Disse Jesus, né? Bom só um que é Deus, guarde os mandamentos. E esse jovem rico disse então que ele já guardava todos os mandamentos. Então Jesus teve compaixão, o amou e disse: então venda os seus bens, distribua aos pobres, você vai ter um grande galardão no céu e me siga. O jovem recuou. Ele tinha muitas riquezas e Jesus havia tocado naquilo que era mais importante do coração daquele jovem. O coração dele não estava em Deus.
toda aquela vida idônea, alinhada com as Escrituras, com a lei de Moisés, na verdade era algo exterior. Mas o homem interior, o coração daquele jovem rico não tinha inclinação para as coisas do alto. Ele não tinha uma verdadeira comunhão com Deus. E então ele se retirou. Jesus então disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos de Jesus ficaram perplexos, porque na teologia dos judeus daquela época, eles acreditavam que aquele que fosse rico, próspero materialmente, aquele que tivesse saúde, esse tinha a bênção de Deus, e de certa forma isso não é uma inverdade, mas não é só isso. Mas Jesus, respondendo inclusive a esses discípulos que disseram: então como é que alguém pode ser salvo? De fato, a salvação é impossível ao homem, disse o Senhor Jesus, mas para Deus não é impossível. Jesus deixou claro que a salvação é obra de Deus. E por isso eu digo, irmãos, esse tema, o novo nascimento, ele é de vital importância para a vida cristã. Na verdade, para a vida de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher. Por quê? Porque o novo nascimento, a regeneração, é a base para toda a salvação. Não há salvação, e eu já adianto, não há salvação sem o novo nascimento. E nesta passagem de Jesus com o jovem rico, ele diz, Jesus equipara o entrar no reino de Deus à vida eterna. Entrar no reino de Deus, que nós vimos no texto que lemos, que eu considero talvez o texto áureo sobre a regeneração, a doutrina bíblica do Novo Testamento, João 3, de 1 ao 15. E lá nós vimos que fala em ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. E no versículo 15 nós ouvimos Jesus falando em vida eterna. E Jesus ensinou aquele jovem rico que entrar no reino de Deus é ter a vida eterna. E Jesus diz em João 3, o texto que acabamos de ler, que aquele que nele crê, aquele que crê no Filho do Homem, aquele que crê em Jesus Cristo, este tem a vida eterna. Pois bem, o texto começa no versículo 1, apresentando o interlocutor de Jesus Cristo. Esse homem era chamado de Nicodemos, é um nome grego, embora ele fosse judeu. Muito comum naquela época, por influência da cultura grega, a helenização. Aquele homem era um judeu, ele era um fariseu, era um dos principais dos judeus, era um chefe entre os judeus, um líder religioso no judaísmo, mas tinha um nome grego. E a Bíblia diz que este homem era um fariseu. O fariseu é o membro do grupo religioso do judaísmo que se caracterizava pela fidelidade, rigorosa observância da lei de Moisés. Eles observavam com rigor, com muito zelo, a Torá. A Torá seria os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E para que os irmãos se recordem, naquela época eles não tinham o Novo Testamento. Eles tinham todos os textos que nós temos, os 39 do Antigo Testamento, mas naquela época eram entre 22 e 24 livros, numa disposição diferente. Mas os mesmos livros que nós temos no nosso Antigo Testamento. Então, o fariseu, esse Nicodemos como fariseu, era um homem de grande influência sobre o povo de Deus, sobre os israelitas. Ele tinha essa influência por conta desse rigor, esse zelo com a lei de Deus. E, portanto, ele despertava admiração por parte de todo o povo de Deus, os israelitas. A Bíblia também diz que ele era o principal dos judeus, o que mostra que ele era um membro do Sinédrio. Ele era um membro do Sinédrio. Os membros do Sinédrio, o Sinédrio era um conselho judaico, era o conselho judeu religioso mais importante daquela época. Eles tratavam das questões religiosas, das questões civis e até de questões criminais. Então, era um homem
muito importante, um homem muito influente, era uma autoridade religiosa que despertava a admiração do povo israelita. Nicodemos, portanto, é um fariseu influente e que tinha uma função representativa. Por isso, no texto, ele se dirige a Jesus no plural, talvez representando aqueles dos seus pares, outros fariseus, embora nós saibamos pelos evangelhos que os fariseus, a exemplo dos saduceus e escribas, os religiosos do judaísmo do primeiro século, acabaram se tornando em grandes opositores de Jesus e de seu ministério. Mas se você recuar um pouco ali no capítulo 2 do Evangelho de João, a Bíblia fala em multidões que acompanhavam Jesus e maravilhadas ficavam com os milagres realizados por Jesus Cristo. E estas pessoas passavam a crer em Jesus, não necessariamente como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, como Messias, o Cristo, mas pelo menos como um grande mestre da lei, como um profeta, talvez, como um homem de Deus. E talvez Nicodemos fosse um destes, porque o próprio texto diz, no versículo 2, que ele foi de noite ter com Jesus e se referiu ao Senhor Jesus como Rabi. Rabi, rabino, é mestre. Ele considerava Jesus como um mestre da lei, um homem vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia que os milagres, os sinais, os prodígios operados através de Jesus Cristo não poderiam ocorrer, não fosse a mão de Deus estar por detrás da obra do Senhor Jesus. Esse Nicodemos que aparece outras vezes na Bíblia, além de João 3, ele aparece em João 7, fazendo uma espécie de defesa do Senhor Jesus. O Sinédrio queria prender Jesus, e Nicodemos se levantou dizendo, mas é assim que procedemos? Não temos primeiro que ouvir aquele que possivelmente será preso? Ele também aparece em João 19, por ocasião dos preparos, os preparativos do corpo de Jesus depois da crucificação. Junto com José de Arimateia, este Nicodemos, ele até com uma soma volumosa, ele ajuda a preparar o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pouco antes do sepultamento. Então esta é a identidade deste interlocutor de Jesus, neste momento tão precioso. Veja que eu creio que tudo que foi escrito tem um propósito, e não por acaso ele foi à noite procurar Jesus Cristo. Há uma especulação porque a Bíblia não é clara a respeito do motivo pelo qual Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Talvez, alguns dizem, Nicodemos buscou Jesus à noite para que não fosse visto junto com Jesus, para que não fosse condenado pelos seus pares, por outros fariseus, talvez escribas, outros religiosos judeus. Mas eu quero crer aqui, à luz do contexto, que, na verdade, Nicodemos, reconhecendo Jesus como mestre da lei, como homem vindo da parte de Deus, ele reconhecia que Jesus era um homem muito ocupado. Durante o dia, Jesus era muito procurado. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele ensinava a palavra de Deus, ele trazia cura às almas aflitas, levantava os caídos. Então, talvez, quero pensar aqui à luz do contexto, que Nicodemos procurou Jesus, porque ele tinha algumas dúvidas acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. E ele procurou à noite, porque à noite ele teria mais tempo. Jesus teria mais disposição, disponibilidade para tratar da curiosidade deste homem. E veja que Jesus, ele, de certa forma, concorda que, de fato, estes sinais, estes milagres realizados, apontavam para o reino de Deus. Em Mateus 12, 28, ele disse, Jesus, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
No versículo 3, irmãos, Jesus é maravilhoso. A exemplo do jovem rico que comentei há pouco, que foi procurando o reconhecimento do Senhor Jesus, porque ele era um observador da lei, e Jesus foi lá no fundo da alma, no mais oculto do coração, e viu qual era a necessidade mais urgente do jovem rico. Aqui com Nicodemos também não é diferente. Você imagina a cena, Jesus olhando nos olhos de Nicodemos, um olhar penetrante que chegava até a alma corrupta de Nicodemos. E Jesus viu qual era a maior necessidade daquele homem, que era mestre da lei, que era chefe religioso, autoridade religiosa, o homem admirado pelos seus pares e também pelo povo de Deus, os israelitas, o homem que ia ao templo, à sinagoga, membro do sinédrio, oferecia os sacrifícios, guardava os dias santos, as festas religiosas. Um homem religioso, aos olhos humanos um homem piedoso, do ponto de vista exterior totalmente alinhado à lei de Deus, a Torá, quiçá toda a Taná, todo o Antigo Testamento que nós temos hoje. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. E ele diz lá no versículo 3, em verdade, aqui dá a ideia da solenidade de uma verdade espiritual grandiosa, gloriosa, que Jesus vai falar, e que aquele mestre em Israel, Nicodemos, deveria saber. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui nós já aprendemos que Jesus está falando, Nicodemos. Isso trouxe perplexidade para Nicodemos, ele não compreendia. Percebam, irmãos, que a religião, as ideologias, elas cegam. A pessoa perde a sensibilidade para os fatos da realidade, não consegue enxergar a verdade mais cristalina revelada nas Escrituras. Nicodemos, como mestre em Israel, o intérprete, doutor na lei, deveria conhecer essa doutrina da regeneração, mas a religiosidade havia o cegado, e ele só acreditava nas tradições orais dos rabinos, dos mestres judeus, que cada vez mais elaboravam preceitos sobre preceitos, normas, sob o pretexto de uma suposta interpretação da palavra de Deus, mas cada vez mais se afastavam da verdade do Senhor, da vontade de Deus. Nicodemos era este homem, admirado pelos religiosos, pelos seus pares, mas, na verdade, não por acaso ele foi à noite procurar Jesus. A ideia da noite me traz à mente a condição espiritual de Nicodemos. Nicodemos estava mergulhado em trevas, na escuridão espiritual. Apesar de ser um grande homem religioso aos olhos humanos, diante de Deus, ele estava perdido eternamente. Ele era condenado. Ele não tinha vida espiritual, ele estava perdido. Quando Jesus fala que era necessário nascer de novo, aquilo trouxe perplexidade, e nós já pressupomos algumas coisas. Aqui no original grego que foi escrito o texto, não só pode ser traduzido como nascer de novo, mas também nascer do alto. E nós aprendemos algumas coisas aqui. Quando Jesus fala em nascer de novo, ou novo nascimento, nós pressupomos um nascimento anterior. Nós vamos ver que esse novo nascimento é uma transformação profunda da essência, da alma, do coração humano, é uma nova vida. É uma mudança drástica de vida. Não é só o estreitamento ou alinhamento com normas e preceitos, mudança de comportamento. Isso também é bom, mas isso não é suficiente. Em outras palavras, Nicodemos não tinha um relacionamento pessoal com Deus.
apesar de ser um religioso. Ele não tinha comunhão verdadeira com Deus Altíssimo. E veja que eu quero fazer um paralelo entre o primeiro nascimento, que é o nascimento biológico, é o nascimento físico, e Jesus usa essa analogia para explicar o nascimento espiritual com o nascimento biológico. Esse nascimento, novo nascimento, seria esse nascimento do alto, nascimento do Espírito. Jesus usa essa analogia e nós podemos aqui fazer um paralelo. O primeiro nascimento, conforme o texto de 1 Pedro 1:23, ele vem de semente corruptível. O homem é gerado do relacionamento de um homem e uma mulher, e ele já nasce em pecado. Por isso de semente corruptível. Mas o texto diz, 1 de Pedro 1:23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja Deus, aquele que nasce de novo. Ele nasce da palavra de Deus, da semente incorruptível, da palavra de Deus que permanece eternamente. E o agente divino que opera e realiza e executa o novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. O primeiro nascimento acontece em pecado, como já falamos, somos filhos de Adão, e como tais nós temos o DNA adâmico, nós somos pecadores, nascemos em pecado. O segundo nascimento acontece em santidade e justiça, é o nascimento espiritual. Nova vida dada por Deus. O primeiro nascimento é carnal, o segundo nascimento espiritual. O primeiro nascimento, nascemos escravos do pecado. A nossa liberdade é direcionada de acordo com nossa inclinação para o mal. Somos escravos do pecado. O segundo nascimento, somos livres em Cristo. No primeiro nascimento, somos filhos da ira, ou éramos. Efésios 2:3 e João 1:12-13. O novo nascimento, o segundo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. O nascer do alto também nos traz algumas indicações importantes a respeito desta obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo na vida de um pecador. Os regenerados, quando se fala em nascer do alto, nascem de Deus, nascem do Espírito. É a ação operada pelo Espírito Santo, produzindo vida espiritual onde imperava morte e condenação pelos pecados. Somente o novo nascimento pode capacitar o pecador para ouvir o Evangelho e para seguir a Jesus Cristo. Sem novo nascimento, não há essa possibilidade. O versículo 5, Nicodemos continua demonstrando sua perplexidade. Ele está cego por conta da religiosidade. Ele não consegue compreender que Jesus tratava a respeito de doutrina espiritual, de um nascimento espiritual, e ele continua pensando, mas como depois de velho, adulto, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Como a religiosidade cega e afasta o homem da verdade e afasta o homem de Deus. É interessante, paradoxal, porque as religiões são tentativas humanas de reconciliar o homem com Deus, de religar o homem a Deus. Mas, na verdade, todas as religiões fracassam no seu intento, porque somente o próprio Deus é que pode estender as mãos e dar vida espiritual. E, a partir de então, esta pessoa que recebe vida espiritual pode ter comunhão com Deus. Jesus responde reiterando e reforçando
o que ele já havia falado, em tom solene, dessa verdade espiritual poderosa, gloriosa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele acrescenta aqui uma expressão, nascer da água. Há uma discussão entre os teólogos, o que Jesus quis dizer com nascer da água. Eu quero crer que Jesus estava se dirigindo naquele contexto, ele estava tratando com um mestre da lei mosaica. Portanto, Jesus, que era o mestre por excelência, o mestre dos mestres, ele vai usar o conhecimento daquele homem. Ele vai elucidar a verdade espiritual tão importante, falando sobre a lei. Então, quando Jesus fala nascer da água, ao que tudo indica, água no Antigo Testamento era o símbolo que representava a purificação interna. Veja o texto de Ezequiel 36, 25, um texto que mostra a futura restauração de Israel, realizada por Deus. Veja o que o texto diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O texto de Ezequiel 36 é o texto que mostra claramente quem purifica o homem. E ele está falando de uma purificação interior, do homem interior. É o próprio Deus. Irmãos, não adianta uma vida piedosa, ajudar os necessitados. Não adianta fazer parte do rol de membros de uma igreja. Não adianta você servir ao próximo se você não nascer de novo. Nenhum esforço humano, nenhum mérito pessoal pode nos reconciliar com Deus se, em primeiro lugar, Deus não nos der o novo nascimento, se não nascermos do alto. É preciso dizer também que a água aqui, por conta de uma doutrina da Igreja Romana, que fala num sacramento, que fala, eles creem, o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, eles creem na regeneração batismal. Eles creem que o batismo salva. Então a criança, quando é batizada ali por aspersão, ela é imediatamente regenerada na doutrina católica. Isto é longe das Escrituras. É absolutamente contrário às Escrituras Sagradas. É uma heresia. Não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Batismo não salva, e nós batistas, nós cremos nisso, que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. E nós nos submetemos à ordenança de Jesus, porque naquele momento as águas batismais não trazem nada, não tem nada de místico, mas simbolizam tão somente a identificação com Cristo, a profissão de fé, da fé cristã histórica. Simboliza quando da imersão, o morrer para a velha criatura, e depois, quando sai da água, obrigado. Quando sai da água, simboliza então uma nova vida em Cristo Jesus. Então, longe das Escrituras Sagradas, isso contraria a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a regeneração batismal. Quero crer que Jesus estava falando nesse sentido de purificação interna. E o nascido do Espírito, é óbvio, o termo, a expressão é muito clara, nesse sentido que é aquele que nasce do alto. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o agente divino que opera, que executa, que realiza a obra do novo nascimento na vida de um pecador. No versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Quem nasce, o primeiro nascimento, nascimento biológico,
não tem um novo nascimento e, portanto, não tem comunhão com Deus. Na verdade, já nasce debaixo do pecado, e mais à frente eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. E o que é nascido do Espírito é Espírito, tem vida espiritual. Jesus diz no versículo 7, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É a terceira vez nesse texto que Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Será que é importante? Será que é importante só para Nicodemos? Ou será que também é importante para nós, para todo ser humano, para todo homem, para toda mulher? E o versículo 8 traz uma revelação que talvez alguns aqui vão ficar meio perplexos. Porque muitas vezes ouvimos de alguns púlpitos, de alguns pregadores, algumas coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Há quem diga que primeiramente o homem, ele crê, ele tem fé, e por causa da fé ele nasce de novo, longe das Escrituras Sagradas. Não é o que a Bíblia diz. Meus irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. O homem não coopera em nada para a salvação eterna. E essa doutrina nos humilha. A salvação do começo ao fim é obra exclusiva, soberana de Deus. O nosso papel na salvação é tão somente a passividade. Não fazemos nada. Pastor Júlio, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo, eu tenho cargo na igreja, Louvado seja Deus, continue fazendo o melhor para a glória de Deus. Mas nenhuma das nossas obras, das nossas boas obras, pode nos reconciliar com Deus. E mais, Isaías ele é taxativo quando diz que nós somos como o imundo, que até as nossas justiças são como trapo de imundícia. Enquanto não nascemos de novo, tudo que fazemos de bom, continue fazendo bem. Tudo que fazemos de bom não tem valor algum diante de Deus. Não vai nos reconciliar com Deus. Nós precisamos nascer de novo. Por quê? Porque o homem é pecador e mesmo aquilo que faz de bem ou de bom está maculado pelo pecado. Talvez você olhe alguém e fale, este é um santo homem de Deus, esta é uma santa mulher de Deus, mas quem conhece o coração humano além de Deus? Você sabe a motivação desse homem, dessa mulher? Vocês sabem que as heresias surgem muito mais dentro da igreja do que fora. Vocês sabem que muitos se desviam do caminho por conta de homens e mulheres que se auto-intitulam cristãos. Meus irmãos, creiam em Deus, confiem em Deus. Todo relacionamento requer confiança, mas saiba que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se o homem não nasceu de novo, se a mulher não nasceu de novo, é um ser humano numa condição de perdido, sem esperança. É uma pessoa que caminha tateando na escuridão, procurando salvação, mas sem forças, sem direção. Na verdade, está caminhando para o abismo da condenação eterna. Importa-vos nascer de novo. Não é só para Nicodemos, isso é para mim, isso é para você. Esta mensagem é inclusive para cristãos, porque não é de agora que o joio está no meio do trigo, e há pessoas que há anos acreditam que servem a Cristo, mas no dia do juízo, como está lá em Mateus 7, 21 ao 23, Jesus vai dizer para ela, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que julgamento terrível! Mas, Senhor, nós
expulsamos demônios no teu nome, nós curamos enfermos no teu nome. Nunca vos conheci. Já pensou? Que veredito terrível. Pessoas que acreditavam piamente que estavam no centro da vontade de Deus, mas pessoas que não haviam nascido de novo. Pessoas que não tinham uma real comunhão com Deus Altíssimo. Pessoas que não tinham relacionamento pessoal com o Criador, o sustentador do universo, por meio de Jesus Cristo. No versículo 8, portanto, Jesus traz esta revelação importante. Ele faz uma analogia. É interessante que no grego a palavra pneuma pode ser traduzida tanto como vento, como sopro e também espírito. E essa analogia é muito interessante. O vento sopra onde quer. A obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é soberano, ele age livremente. Deus não deve satisfação ao homem. Ele faz o que quer, do jeito que ele quer. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Nós não vemos a regeneração, é algo espiritual. Mas nós percebemos os efeitos, as evidências na vida do regenerado. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Irmãos, nós não podemos manipular a Deus, nem mesmo na obra sobrenatural do novo nascimento. Deus é soberano, Ele é livre e faz tudo conforme o seu próprio conselho, conforme a sua perfeita vontade, e não deve satisfações a mim ou a você ou a quem quer que seja. Ele é Deus. Ele é Deus. Nicodemos ainda não abriu os olhos, ele ainda não nasceu de novo. Mas como pode suceder isso? Você é mestre em Israel e não sabe disso, que é básico, é fundamental. Irmãos, a doutrina do novo nascimento, ela não foi escrita ou apresentada somente nos textos neotestamentários, no Novo Testamento. Já desde o Gênesis, nós vemos a ação de Deus. Somente Deus pode dar vida espiritual. Eu falo aqui de Ezequiel 36, você deve se lembrar também de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Aquela era a condição de Israel, mortos espiritualmente. E esta é a condição de todo ser humano que não nasceu de novo, está morto. O morto não reage às coisas do alto, às coisas espirituais. Ele precisa nascer espiritualmente. Ele precisa de vida espiritual. E somente Deus pode conceder esta vida espiritual. Em verdade te digo, Jesus diz, ele fala do que sabe, testifica do que viu. Jesus fala com autoridade, não de quem subiu ao céu, mas de quem desceu do céu. Ele não deixou de ser o que era. Jesus é Deus, mas tornou-se o que não era, tornou-se homem. E esse Deus homem, o Filho de Deus, o Deus Filho, veio a este mundo para destruir as obras do diabo, para resgatar aquilo que havia se perdido. Ele veio para, no poder do Espírito Santo, fazer a obra do Pai Celestial. Mas Nicodemos e tantos religiosos, pessoas vinculadas a ideologias, religiões secularistas, tem isso? Tem. O ateísmo é uma religião, irmãos. O materialismo filosófico é religião. Na verdade, nenhum homem deixa de adorar a um Deus. A questão é que alguns adoram o Deus verdadeiro. Quem não adora o Deus verdadeiro, adora algum Deus com D minúsculo. Seja a ciência, seja o trabalho, o dinheiro, o sexo, enfim. Há muitos deuses falsos, mas que escravizam, são ídolos. Não sei se foi Calvino ou Lutero que disse que o coração humano é fábrica de ídolos. E mesmo nós,
quero crer aqui todos, se não todos, a maioria, regenerados. Nós não lutamos contra essa fábrica de ídolos. Diariamente lutamos contra o pecado. E como é fácil colocarmos num pedestal algo que não seja o próprio Deus. Mas o Espírito Santo não nos permite, por muito tempo, nos afastarmos do caminho santo e reto, do caminho de justiça. Jesus, falando das coisas terrenas, ele não entendia. Essas coisas terrenas, por incrível que pareça, era a questão do novo nascimento, que embora fosse obra sobrenatural, espiritual, acontecia aqui na terra, nos seres humanos. Imagina se Jesus falasse das coisas mais profundas, coisas celestiais, espirituais. Aqui no versículo 13, só para que os irmãos compreendam, Jesus fala da sua autoridade, porque ele veio do céu e multiplicava o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Ele usa a expressão filho do homem, que é a expressão que Jesus mais gosta de utilizar para si mesmo. E filho do homem pode ser tanto no sentido de mostrar e revelar a humanidade de Jesus, como pode ser também uma referência a um título messiânico. Em Daniel 7, fala do Messias como filho do homem. E há uma passagem aqui, eu não sei se os irmãos perceberam, a saber, o filho do homem que está no céu. Na sua Bíblia deve estar entre parênteses, ou entre chaves. É uma possível interpolação. Ou seja, tem muitos manuscritos antigos que não têm essa expressão que está no céu, mas tem muitos manuscritos antigos que têm essa passagem. E como é que eu explico isso? Que Jesus está na terra e está no céu. O Jesus homem, no tempo e no espaço, o corpo, ele estava ali na Palestina no primeiro século. Mas o Jesus Deus, e o atributo, nós aprendemos as perfeições eternas de Deus, o atributo da onipresença como Deus Filho, Jesus também, ao mesmo tempo, estava no céu. E aí Jesus continua falando naquele contexto para o mestre da lei. Ele vai trazer o texto de Números 21. Ele vai falar do episódio em que Moisés, no deserto, levanta numa haste uma serpente de bronze. Por quê? Porque aquele povo murmurador, o povo de Deus, é só Israel, né? O povo de Deus murmurador, se queixando de tudo e de todos. E Deus então envia o castigo, serpentes abrasadoras, as pessoas eram picadas e morriam. E o povo desesperado, Moisés, ele pede o socorro de Deus e Deus determina, levanta essa serpente de bronze nessa haste e orienta a todos, quando forem picados pela serpente abrasadora, olhe para essa serpente de bronze e você será livre da morte. E é claro que nós vemos aqui como tudo que acontece, ou quase tudo que acontece no Antigo Testamento era somente uma sombra de coisas futuras. Essa serpente de bronze, que depois se tornou um ídolo para o povo de Israel, que não tinha nada de místico, a questão era a obediência à palavra de Deus. Quem olhava era livre da morte. Fazia uma menção ao que Cristo faria lá na cruz, no Gólgota. Aquele que olha para Jesus, aquele que crê em Jesus, que recebe o Senhor como o único e suficiente Salvador, como Senhor, esse é livre da morte eterna, mas tem que nascer de novo. E é por isso que ele fala aqui no versículo 15, para que todo que nele crê tenha vida eterna, para que todo que crê em Jesus Cristo tenha vida eterna, possa ver ou entrar no reino de Deus. Eu quero aqui separar 4 lições para que os irmãos guardem no coração aquilo que aprendemos desse texto de João 3. A primeira lição, na verdade, nós inferimos isso, não está claro no texto. Os versículos 4, 9, 10, 11, a segunda parte, 12, que mostram a incredulidade, a perplexidade de Nicodemos, revela a nossa incredulidade, a nossa perplexidade enquanto não nascemos de novo.
Ou seja, a lição é: todas as pessoas nascem, primeiro nascimento, espiritualmente mortas. Deus fez todas as coisas, nós vemos no relato das origens, em Gênesis, e viu que tudo era bom. No 6º dia, depois de criar o homem, ele diz que tudo era muito bom. Adão era o representante da raça humana. Nós estávamos lá no Éden, representados por Adão. E Adão fez um pacto, Deus fez um pacto de obras com Adão. Você pode comer de qualquer fruto do jardim do Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão desobedeceu a Deus. A serpente iludiu Eva. Eva foi lá. Parece que é uma coisa que acontece sempre, hoje também. A mulher vai lá e... nada de machismo. Eva foi lá, ao invés de Adão: mulher, você fez errado, vamos nos ajoelhar aqui, vamos pedir perdão a Deus. Não, ele comeu do fruto proibido. E o fruto aqui não é maçã, o fruto aqui não é sexo, a questão ali é desobediência. Eles preferiram dar ouvidos ao inimigo de nossas almas do que dar ouvidos a Deus. E aquilo que marca o nosso coração, o meu coração, o coração de vocês, foi ali que começou. O DNA adâmico, essa vontade de ser autossuficiente. Ninguém gosta de depender de ninguém. E somente Deus é independente, autossuficiente, autoexistente. Nós fomos criados, nós não somos criadores. Então houve a queda, e a partir da queda, Adão representava toda a raça humana. Nós, descendentes de Adão, nós vimos ao mundo em pecado. Salmo 51:5 diz claramente: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 5 diz que pelo pecado de um homem, Adão, entrou a morte passou a todos, porque todos pecaram. Eu e você, pecamos lá em Adão, no Éden. Porque ele nos representava. Nós estávamos lá no Éden, representados por Adão. Romanos 3:23 é claro, taxativo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Efésios 2:1 é outro texto muito esclarecedor: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós, sem Cristo, sem novo nascimento, estamos mortos em delitos e pecados. Segunda lição: é preciso nascer de novo para ser salvo. Jesus reforçou isso 3 vezes. Não basta a observância da lei para ver o reino de Deus. É preciso nascer de Deus, de seu Santo Espírito. A lei de Deus, embora perfeita, não pode nos levar ao que é requerido pelo reino de Deus. A lei só revela o pecado e nos conduz a Cristo. Mas ela não nos capacita para obedecer a Deus. Deus é o Criador do homem e somente Ele pode recriá-lo. É como se Deus fosse o oleiro e nós o vaso defeituoso. Deus precisa nos quebrar e nos refazer. Fazer um vaso novo. A nossa vida, do primeiro nascimento, nascimento biológico, nós somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa. E enquanto Deus não nos vivifica, não nos dá o novo nascimento, estamos perdidos. Importa-vos nascer de novo. Precisamos de vida espiritual para responder com fé e arrependimento ao chamado do Evangelho. Irmãos, se alguém pregar o Evangelho para alguém que não nasceu de novo, a pessoa pode até achar interessante a mensagem, mas não haverá conversão, não haverá santificação, não haverá justificação, não haverá adoção em Cristo, não haverá salvação. Somente pelo novo nascimento o pecador fica apto para estar na presença de Deus e para deleitar-se nas coisas do alto. Não é mera mudança exterior, é mudança de vida.
É obra sobrenatural de Deus no coração e no espírito do pecador. E eu reitero, é preciso abandonar a confiança em si mesmo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que humilha o homem. Nenhum de nós gosta de ser humilhado, mas nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte. A palavra de Deus contraria o pensamento humano de salvação por obras, humilhando totalmente o homem e glorificando somente a Deus, honrando somente a Cristo. É preciso nascer de novo para ser salvo. Terceira lição, o novo nascimento é obra exclusiva de Deus, nós já falamos lá no versículo 8. Mas no novo nascimento somos totalmente dependentes da ação do Espírito. Ele é soberano na regeneração. O Espírito Santo de Deus é o agente divino que sopra a vida espiritual na alma humana corrupta. O Espírito Santo é o agente vivificador. E depois, aqueles que nascem de novo, ele também se torna o agente santificador e consolador. Texto de João 1, 12, 13, tão usado para evangelização, fala que nós recebemos o poder ou o direito de sermos feitos filhos de Deus ao crermos no nome de Jesus. E o texto diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, reiterando o fato de que o novo nascimento é obra exclusiva de Deus. Quantos cristãos professos estão distantes de Deus, apesar de viverem aparentemente de maneira idônea? Se Deus não revelar seus mistérios, lançando luz ao nosso coração obscurecido pelo pecado, os mistérios do reino de Deus permanecem selados e incompreensíveis. Somente quando Deus regenera a alma e transforma o coração é que o pecador toma consciência da terrível situação, condição espiritual de escuridão e que estava envolvido, ou a que estava envolvido sem Cristo. E a quarta e última lição, a fé é fruto do novo nascimento. O novo nascimento resulta na conversão. A conversão é voltar-se a Deus em fé e arrependimento. Então não é o contrário. Primeiro eu preciso me converter para nascer de novo. Não. Primeiro Deus faz a obra sobrenatural e soberana do novo nascimento. Primeiro você é regenerado. E aí, é claro que isso é um mistério de Deus. Cronologicamente, do ponto de vista temporal, toda a grande obra da salvação ocorre simultaneamente. O aspecto de regeneração, conversão, justificação, santificação, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista lógico, irmãos, como é que alguém que é morto espiritual pode reagir aos apelos espirituais? Arrependa-se, creia em Jesus. Estou morto. Eu estou morto espiritual. Como que eu vou reagir a esse chamado? A essa vocação? Aí vem Deus. Calma, não foi arrebatamento, não. Vem Deus, faz você nascer de novo. Olha a diferença. Agora eu tenho vida espiritual. Primeiro vem convicção do pecado. Eu sou um miserável pecador. Você olha aquele que os anjos dizem que é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. Você cai prostrado, envergonhado da sua condição miserável de pecador, perdido, desesperado. Você compreende, depois de nascer de novo, que você é totalmente incapaz de se reconciliar com Deus por meio de seus esforços, dos seus méritos. E aí, quando você se prostra diante da cruz de Cristo, vem aquele bálsamo,
aquela paz do coração, sai aquele peso da culpa, da vergonha, você recebe o perdão de Deus, você tem paz com Deus, e aí você começa a caminhar com Cristo, você começa a ser o imitador de Cristo, você começa a amar as coisas que Deus ama e odiar e abominar as coisas que Deus odeia. Você não se torna uma pessoa perfeita. Você vai falhar, nós somos falhos. Mas você não mais tem prazer no pecado. Como a ovelha aflita que cai no lamaçal e fica balindo, procurando o socorro do seu pastor. Nós também, quando pecamos, transgredimos a vontade de Deus. É como se estivéssemos no lamaçal, sujos, imundos. E clamamos aos céus, e Deus estende sua mão poderosa e nos levanta, e nos limpa. E se a gente não consegue andar, Ele coloca no ombro e nos carrega. Louvado seja Deus. Vocês se lembram da conversão de Lídia, em Atos 16:14? A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. Ela foi regenerada primeiro, senão ela não ia aceitar aquela mensagem, irmãos. Não há nenhum mérito da nossa parte. Se hoje você é filho de Deus, filha de Deus, louve a Deus, glorifique o nosso Senhor, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te escolheu, porque Ele regenerou a sua vida. Por isso que o autor de Provérbios diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. O coração é exatamente esse centro diretor da vida humana. Fica quieto, Google. O coração é onde se processa a vontade, a inteligência, as emoções, a sua consciência, as suas decisões. É um campo de batalha espiritual. Por isso que o diabo, ele procura nos afastar de Deus, é pela mente. Por aquilo que a gente assiste, ouve, aquilo que a gente vê, com quem a gente anda. Primeira João 5:1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O texto é claro. Você só crê em Jesus porque você já tinha sido regenerado, não o contrário. E eu quero fazer algumas considerações para encerrar sobre a aplicação prática dessa doutrina do novo nascimento nas nossas vidas. É preciso ter vida espiritual, passar por uma radical transformação espiritual, antes de tornar-se idôneo para servir a Deus. É necessário o novo nascimento para nos levar do estado de condenação para o estado de graça. Assim como todo israelita olhava para a serpente de bronze, erguida por Moisés no deserto, para ser salvo da morte, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O Cristo crucificado e ressurreto. Devemos crer em Jesus, nos arrepender dos pecados, e só assim nós vamos encontrar solução definitiva que salva, livra da morte eterna e da vida eterna. Eu pergunto a vocês, você que me ouve, você nasceu de novo? Veja, eu não estou perguntando se você faz parte de uma igreja. Você nasceu de novo? Você tem uma experiência pessoal com Deus? Você tem comunhão com Deus por meio de Cristo? Isso deveria persuadi-lo a analisar a sua vida cristã. Jesus declara solenemente a importância do novo nascimento. Não confie em seu esforço ou méritos para entrar no reino de Deus. E para encerrar,
eu sugiro que você leia depois a carta de 1 João. 1 de João tem várias evidências, não dá para ver a regeneração, mas tem várias evidências práticas que podem ser observadas na vida do regenerado. Eu vou falar só 3, para que eu encerre. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Fala de santidade. Uma marca de quem nasceu de novo é santidade. Separado do pecado, do mundo, consagrado a Deus e ao serviço cristão. 1 João 5,1 que já lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui está falando em fé em Cristo. Quem nasceu de novo não coloca fé em ídolos, em homens, em instituições, em políticos, em pastores. Quem nasceu de novo tem fé em Cristo. 1 João 4,7: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Outra marca do nascido de novo é o amor de Deus. É fácil amar o seu próximo? Jesus fala que a gente deve amar até os inimigos. E às vezes não é fácil amar nem a gente da nossa família. Às vezes não é fácil amar nem as pessoas que congregam conosco. Vocês sabem que a família aqui biológica ela vai deixar de existir no céu. Mas a família, essa família aqui, a família da fé, é eterna. Mas a marca de quem nasceu de novo é o amor de Deus. Que o Senhor Jesus toque em seu coração. Eu não sei aqui, eu não sou Deus. Eu não consigo enxergar o coração. No seminário nós não aprendemos isso ainda. Acho que não tem como enxergar o coração, a condição espiritual. As pessoas podem nos enganar, mas de Deus não se zomba. Reflita sobre a sua vida cristã. Não olhe para os outros, olhe para a sua vida cristã. Você nasceu de novo? Vamos orar? Pai de amor, de imensa bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos pela obra do Espírito Santo, a obra transformadora, que muda radicalmente a nossa natureza. Não são apenas reparos, é uma nova vida em Cristo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, fé em Cristo. Que o Senhor venha produzir em nossos corações o fruto do Espírito. Enche-nos com o Espírito Santo. E se há alguém entre nós, alguém que está ouvindo esta mensagem, que ainda não nasceu de novo, Senhor, tem misericórdia. Que teu Santo Espírito venha regenerar este homem e esta mulher, e isto para a tua glória. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.